Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, quis trazer esse conteúdo para vocês, a vantagem do NoFap e de como isso pode melhorar muito a sua vida, né? No caso aqui eu separei também um estudo, né, para a gente poder falar mais sobre o assunto. Resumo rápido, o movimento NoFap é a prática de retenção seminal. São vistos por muitos como um caminho de disciplina pessoal, fortalecimento espiritual e aproximação de Deus. Embora a ciência ainda seja limitada a esse tema, diversas tradições espirituais e relatos pessoais destacam benefícios como maior energia, clareza mental e sensação de propósito. Bom, o NoFap é um movimento que incentiva a abstinência de pornografia e masturbação buscando recuperar energia, foco e saúde mental. Retenção seminal, prática de evitar ejaculação, seja por celibato ou técnicas específicas. Acreditam que a energia sexual pode ser transmutada em vitalidade física e espiritual. Irmãos, o NoFap ele é muito importante para a nossa vida. Hoje a gente vê uma sociedade de homens, de pessoas totalmente destruídas. Porque muitas das vezes as pessoas elas falam que estão muito do lado físico. Questão dos relacionamentos, de questão de melhoria pessoal, de aparência, de energia, de motivação. Mas tem um lado espiritual também. Essas práticas, esses tipos de vício, além de atrapalhar seu propósito e seu relacionamento com Deus, te faz se sentir pequeno, te faz se sentir sujo, te afasta, esfria. E isso é uma grande armadilha que o inimigo usa para poder nos afastar da presença de Deus. Hoje a gente vê, pessoal, uma geração de pessoas. Eu já fui por muito tempo, eu achava que esse tipo de prática era um escape para minha vida, que ia me fazer feliz, que era bom, que era prazeroso, mas quanto mais você é escravo desse tipo de hábito, desse tipo de vício, mais infeliz você se torna. E mais o diabo gosta, porque isso é um tipo de brecha, a qual eu dei por muito tempo e isso destruiu. Me trouxe vários problemas. E fala a questão do pessoal, realmente rouba energia. Você vê tanto a quantidade de pessoas ansiosas, depressivas, porque muitas das vezes esse tipo de hábito, muitas pessoas acham normais, acham que tá tudo bem, que tá tudo legal. Só que às vezes, pessoal, isso aí vai arruinando o cérebro da pessoa. E ela acaba fazendo coisas ainda piores. Por isso que a gente vê cada barbaridade, cada coisa horrorosa na internet, relatos, sabe, de esses negócios de que a gente vê em relação a esse tipo de coisa. Porque hoje em dia a internet normalizou muito a imoralidade sexual, promiscuidade, né? OnlyFans, entre outras coisas. Hoje as pessoas normalizaram isso. Por isso que a gente vê uma onda de relacionamentos destruídos, indo de mal a pior por conta desse mal. E, irmãos, quando a gente busca, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é sagrado, irmãos. Temos que sempre buscar uma vida de santificação. Muitas das vezes a gente não percebe, mas quando a gente vai assistir um filme, uma série, qualquer coisa, sempre tem um gatilho. Os caras sempre tentam lançar um gatilho para poder. Isso gera na nossa mente um gatilho. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado. E o espiritual, pessoal, as pessoas acham que energia não tem nada a ver, que é baboseira, que é loucura, mas tem tudo a ver. Hoje foi comprovado, quanto mais uma pessoa se relaciona com vários parceiros, tanto homem quanto mulher, mais é difícil dela se manter num relacionamento. Então é por isso que a gente hoje em dia vê esse grande problema da sociedade. Muitos não falam, são poucos que falam em relação à pornografia, até mesmo dentro das igrejas. Alguns pastores não falam, mas isso é um grande problema, isso é uma verdadeira escravidão. Isso deixa você lá no fundo do poço, se sentindo um fracassado, se sentindo, sabe, te afasta da presença de Deus. Isso te, sabe, traz uma tristeza, um vazio. E a gente precisa se libertar disso. Aqui, por exemplo, benefícios relatados: aumento de energia, maior disposição, melhora na concentração, disciplina, emocionais, sensação de controle sobre impulsos, redução da ansiedade, maior autoconfiança, espirituais. Muito praticantes relatam que a retenção seminal leva à consciência, fortalece a conexão com Deus e aprofunda a experiência da oração e a meditação. Pessoal, realmente, esse tipo de prática acaba causando depressão e ansiedade nas pessoas. É aquilo que chama de modo zumbi. As pessoas viram modo zumbi. Acordam, sabe, cansadas, sem energia, com pensamentos ruins na cabeça.
sem perspectiva de vida, acha que não acabou, já era para elas. Mas a partir do momento que você vai pedindo para Deus para Ele libertar você desse desejo, desse prazer, mais a sua mente desperta, mais a sua mente as coisas fica claro. Porque é aquilo que eu falei no meu outro vídeo, né? O meu canal aqui, pessoal, é um canal que eu tô começando agora, esse canal. Mas eu sempre, eu sinto, eu quero sempre trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque eu acho muito importante. Porque eu já fui afetado por isso e eu quero ajudar vocês. Porque a gente, pessoal, a gente somos pessoas valiosas, sabe? Esse tipo de prazeres, a gente vê qualquer tipo de vício, pode ser álcool, droga, pornografia. Isso destrói a sua vida, sabe? E Cristo veio para te libertar, para a gente ser livre, irmãos, para ter um relacionamento com Deus. E quando a gente vai nesses prazeres achando que é bom, porque às vezes o inimigo coloca na nossa cabeça que isso é bom, que tá tudo bem, não tem mal nenhum em fazer de novo, mas é destrutivo. É destrutivo. Hoje, eu sei que não é fácil. Hoje a gente vê muitas pessoas doentes quando eu falo é não somente física, mas também às vezes por conta dos problemas, né? A vida não tem sido fácil para muita gente, eu entendo, por conta da situação que a gente vive no mundo todo, no país. E às vezes a pessoa ela acha que, sabe, se refugiar nesse tipo de coisa é algo que vai trazer felicidade para ela, mas não vai. É um verdadeiro engano. Então você busca ter um relacionamento com Deus. Seu sentido, seu propósito na vida. Muitas das vezes a gente se refugia a esse tipo de vício, esse tipo de hábito, porque a gente ainda não encontrou nosso propósito de vida, né? A vida, ela não é fácil, né? Muitas das vezes vai sabe, esmagar você por completo, mas através da dor, através do, sabe, ali, ó. Você vai desenvolvendo, a dor te ensina, a rejeição te ensina, os erros te ensina a ser uma pessoa melhor cada dia. Mas nunca permita-se virar um escravo, pessoal, porque isso te destrói por inteiro. Perspectiva espiritual e relação com Deus, celibato e pureza em várias tradições. A retenção de energia sexual é vista como forma de santificação e entrega a Deus. Transmutação de energia. Alguns acreditam que a energia sexual, quando não dissipada, pode ser canalizada por práticas espirituais, aumentando a clareza e a devoção. Disciplina e fé. A prática é estendida como exercício de domínio próprio que fortalece a fé e aproxima o indivíduo de valores espirituais como pureza, obediência e propósito. Pureza, obediência e propósito. Até mesmo, hoje a gente vê as pessoas normalizando muito a questão de prostituição, né? De um homem se relacionar com outras mulheres, mas isso também é a mesma coisa praticamente, porque às vezes aquela pessoa que está naquele... Você sabe que a pessoa está no erro. A partir do momento que a pessoa está se prostituindo, ela está no erro. Então, acaba trazendo uma energia muito negativa, porque aquela pessoa se relacionou com outras pessoas e ela não buscou uma libertação para a vida dela. E quando você, um cara ele decide se relacionar com uma mulher assim, vai trazer uma energia negativa e vai destruir ele aos poucos. É um suicídio espiritual, né, a palavra. Mas porque assim, irmão, a gente, um cristão, uma pessoa que tem um propósito de Deus na vida, a nossa vida é uma guerra entre a carne e o espírito. E a gente tem que fazer a vontade do espírito, andar em espírito. Porque a nossa carne sempre vai se revoltar aquilo que é mal, que é errado. Então a gente tem que aprender a controlar os nossos desejos, sabe? Às vezes no jejum, tentar pegar a Bíblia. Quando vem aquela tentação muito forte na sua mente, quando vem aquele desejo muito forte, faça uma oração a Deus. Pega a Bíblia, lê que na hora, irmãos, passa. Às vezes é uma tentação muito grande. E durante um tempo, né? Durante um tempo que vai passando, você vai conseguindo. Deus vai te dando força, sabedoria para poder se livrar disso. E questão ou você fica solteiro, porque na minha opinião é melhor você ficar solteiro e esperar uma boa conexão, uma boa pessoa para você se relacionar, porque você vê esse tipo de conteúdo adulto, você se relacionar com pessoas que, sabe, vivem nessa vida aí, só vai te trazer problemas. Se você é uma pessoa que é uma pessoa de valor, uma pessoa cristão, que está buscando crescer na fé, isso aí só vai te atrapalhar. É uma grande armadilha. Mas
é importante, pessoal, sabe? A gente vê essa coisa que está acontecendo relacionada a homens e mulheres hoje em dia na sociedade, essa briga não, essa confusão, mas hoje em dia as pessoas estão anestesiadas. A pornografia não é só apenas aquele tipo de conteúdo, é tudo que ensinam que é o contrário, estabelecido por Deus. Os princípios cristãos. Por isso que, hoje as pessoas gospem, riem da santidade, riem dos valores cristãos. Às vezes a pessoa acha que tem um relacionamento totalmente aberto, um relacionamento onde você está expondo a sua vida 100% nas redes sociais, onde todo mundo está vendo, todo mundo está invejando. Porque a realidade é que às vezes os relacionamentos de hoje em dia, eles são às vezes prejudicados por conta dessa necessidade que as pessoas têm de ficar expondo uma vida perfeita. E o meu ver é o seguinte, hoje eu vejo principalmente as mulheres são mais afetadas por isso. As mulheres às vezes, tipo, elas querem ter um estilo de vida, um padrão de vida que elas não podem ter. E questão dos homens também. Então, hoje em dia, ninguém quer um compromisso sério. Quer crescer algo sério, sabe? As pessoas vivem nessa busca constante de prazer, de desejo. E muitas das vezes isso não trata só apenas da pornografia, trata-se de questão de bens materiais, de outras coisas descontroladas. Então a gente vê esse problema que está acontecendo no mundo, tem tudo relacionado a isso. Não falam sobre isso, muitas pessoas têm vergonha, entendeu? Mas, pessoal, a vida, o crescimento é na dor. Tem dias que você não vai acordar motivado. Tem dias que você vai se sentir cansado, sem motivação para nada. Mas é através disso que você vai trabalhando. É através disso que Deus vai te dando força. Você quer ter uma vida boa, uma boa condição financeira, você vai ter que se esforçar muito. Você quer ter um corpo saudável, você tem que se esforçar muito. Você quer crescer espiritualmente, você vai ter que se esforçar muito. Cuidar da sua mente, você vai ter que se esforçar. E é aquilo que eu falo, não importa quantas vezes for necessária para você começar. Comece, faça de novo. Mas prazeres momentâneos só destrói a sua vida espiritual, só tira brechas pro inimigo agir na sua vida. E isso afeta muito o seu lado físico. A gente vê hoje como que a sociedade está. A sociedade está à beira da loucura. Sabe, hoje em dia é uma bizarrice. E às vezes você entra na internet e você vê cada atrocidade, cada coisa horrenda, horrível. Mas a mente da pessoa tá, sabe, cauterizada com aquilo. É para ela ver uma coisa normal. E aquilo que eu falo, questão das coisas que você assiste, filmes, filme de romance, série de romance, qualquer coisa acaba mostrando uma realidade que não existe. E acaba fazendo com que as pessoas fiquem presas nesses vícios, nessas crenças, nessa ilusão, né? Mas saia disso, sabe? Busca, sabe, trabalhar no FEP, principalmente os homens. Sabe, fugir de tudo isso porque é passageiro, pessoal. Os prazeres, desejos, tudo isso é passageiro nessa vida. Busca ter um relacionamento verdadeiramente com Deus, fazer a vontade dele. Aí você vai ver tudo se encaixando, tudo dando certo. E você vai virar outra pessoa durante um tempo. Eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês de alguma forma, né? Compartilhe, se inscreva no canal e até mais.